Emerson Pansieri está na área com notícias do Cruzeiro. Boa noite, Pansieri. Boa noite para você, Cirilo. Um abraço também para o nosso Edu Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Cruzeiro treinou hoje cedo na Toca da Raposa, reapresentação dos atletas do Cruzeiro na Toca da Raposa, pensando no compromisso de sábado, esse jogo contra a equipe do Vasco, às 6h30 da noite, estádio São Januário. Estaremos lá para mais uma jornada esportiva aqui da Itatiaia. E aí, Cirilo, para a gente também trazer algumas informações, o Fagner está evoluindo nesse processo de recuperação dele, jogador que vem desfalcando o Cruzeiro nas últimas rodadas. O Cruzeiro informou que agora ele está naquela chamada transição, né? Começou hoje o processo de transição da fisioterapia para a preparação física. Jogador que em alguns momentos foi titular do Cruzeiro, com o William ficando como opção, depois teve essa lesão e agora tem aí essa boa notícia para ser aí, quem sabe, um jogador também a ser acionado nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Cirilo? O Cruzeiro tem 2 grandes laterais à disposição e inclusive você vai trazer palavras de um dele que mais cedo participou ao vivo na Itatiaia contigo lá na Toca da Raposa, né, Pansieri? Exatamente. O William, né? Daqui a pouco vamos chamar também essa entrevista que fizemos mais cedo no Rádio Esportes com o jogador do Cruzeiro, que é o titular. Mas então essa é a boa notícia. O Fagner dando um passo importante aí nessa recuperação para ser também aí um jogador acionado nesta reta final de campeonato. Deixa eu trazer outro detalhe sobre o Sinisterra, porque você estava na ancoragem da nossa jornada e ali eu falava para todo mundo, né, que o Sinisterra estava fora do jogo, não enfrentaria a equipe do Bragantino e hoje fez trabalho interno mais uma vez. Ele vai ser reavaliado no decorrer da semana e conforme a evolução vai para o jogo contra o Vasco, né? Vai depender aí dessa evolução dele. Hoje ainda é cedo para falar se está fora, se vai para a partida. É uma importância mais do que nunca de ter o Sinisterra, porque, Cirilo, perdeu o Gabigol, né? O Gabigol está fora do confronto contra o Vasco, suspenso. E aí abre uma janela, abre um espaço nesse ataque do Cruzeiro, também com posição de banco de reserva. Sinisterra, por exemplo, fez aquele gol diante do Bahia, gol importante na vitória do Cruzeiro de virada para cima do Bahia. Então vamos acompanhar ao longo da semana se o atleta vai ter condição ou não, depois daquele estiramento na coxa, fazendo tratamento intensivo na Toca da Raposa. O Eduardo, ele ainda está se recuperando, teve um problema de gastroenterite com febre, que o tirou do jogo passado também contra o Bragantino. Até tinha sido a boa notícia que ele iria para o jogo, que o Cruzeiro conseguiu com o departamento jurídico trabalhando, colocou aquela última pena que ele tinha que pagar para a cesta básica, né, ajuda aí à sociedade, só que o Eduardo teve esse problema de gastroenterite. Vamos ver se ele vai se recuperar para trabalhar ao longo da semana. O Cruzeiro que tem aí os trabalhos até sexta-feira na Toca da Raposa, viajando então para esse compromisso no sábado, chegando lá à noite na capital carioca. Deixa eu trazer também agora a participação do William, jogador do Cruzeiro, lateral direito do Cruzeiro, que vai responder sobre esse sistema defensivo do Cruzeiro, como que ele está vendo essa forma do Cruzeiro jogar, como está sendo importante essa marcação do time celeste. Cara, eu acho que a importância todo mundo sabe o que fazer. Eu acho que a gente entra em campo muito ciente do que a gente precisa fazer e isso também vem muito do professor. O professor conversa bastante com a gente, deu confiança para todo mundo e a gente entra em campo tranquilo, sabendo o que a gente precisa fazer para fazer bons jogos. E, cara, realmente eu sou um pouco mais experiente agora. Está ficando meio complicado, mas tá tranquilo. E a gente tem o Kaique, que é um menino do bem, um menino que tá fazendo uma baita de uma temporada. E, pô, o Kaique é um animal correndo, fazendo tudo. O Kaique faz tudo em campo. Então a gente tá muito feliz. E Vidjalba também tá muito bem. O Fabrício nem se fala. E, cara, quando entra também os outros jogadores, dá pra ver que o elenco tá sabendo muito bem o que fazer dentro de campo, tá muito bem instruído, então tá dando certo, cara. Eu espero que até o final do ano aí, tanto eu quanto o Fagner, agora chegou o Cauã também, o que tiver em campo vai fazer aquilo que o professor pede e tenho certeza que vai ajudar o Cruzeiro. Até o William disse que o Fagner estava trabalhando de manhã, de tarde e de noite, né, para melhorar
dessa informação inicial que abrimos a participação aqui na turma do bate-bola. Agora o William, para responder sobre essa identidade de jogo do Cruzeiro nas últimas partidas. E, cara, taticamente, a gente vem treinando bastante, a gente tem um jeito de jogar, a gente criou uma identidade com nossos jogadores e também com o nosso torcedor. A gente é um time muito intenso, a gente começa o jogo e tenta terminar o jogo na maior intensidade. Eu acho que dá pra ver as equipes que vêm jogar contra nós aqui, principalmente início de jogo, elas sofrem bastante porque o nosso time acaba impondo uma intensidade muito alta. E, cara, a gente tá trabalhando para fazer isso durante todo o jogo. As equipes que vêm jogar aqui sabem que não é fácil marcar o Cruzeiro. E o professor Jardim tem passado tudo aquilo que ele quer pra gente. Obviamente que as outras equipes estão estudando o Cruzeiro, então ele está sempre passando algo novo pra gente. E todos os jogadores são importantes. Todos os jogadores têm que marcar, todos os jogadores têm que atacar. Então a gente está ciente disso, a gente entra em campo, como eu falei antes, a gente entra em campo sabendo o que a gente precisa fazer para que a equipe ande bem. Então todos os jogadores, desde o Caio, a nossa defesa começa lá com o Caio e o ataque começa com o Cássio. Então a gente espera continuar o melhor possível para que as vitórias continuem vindo. E o William também para responder aqui na turma do bate-bola sobre essa partida contra o Vasco. Muita gente já fala do jogo do Flamengo, mas ele ressalta a importância que tem esse jogo de sábado lá no Rio de Janeiro. Cara, na verdade, a gente está projetando o jogo do Vasco. A gente não está pensando tanto no Flamengo agora, porque, cara, é uma final. Contra o Vasco é uma final. Claro que todo mundo pensa que contra o Flamengo é a final, mas se a gente não fizer uma grande partida contra o Vasco, não vai ter final contra o Flamengo. Então a gente tem que pensar no Vasco, se esforçar ao máximo, ir lá buscar um grande resultado e aí depois a gente pensa na outra final que vai ser contra o Flamengo. Palavras então do lateral direito William, jogador da equipe celeste. Essa entrevista foi mais cedo no Rádio Esportes, vários assuntos, o Cirilo, que fomos perguntando para ele dessa temporada também, a participação dele com a camisa celeste. O Edu, o William tá corretíssimo, não tem como pensar em final contra o Flamengo antes de jogar contra o Vasco, um jogo igualmente importante. Jogo de pontos corridos vale a mesma coisa, né, Edu? E esse é um discurso de todos dentro do Cruzeiro e um discurso que já começou no pós-jogo, né? Contra o Bragantino no final de semana. Quase todos foram perguntados sobre essa partida do dia 2 de outubro, Cruzeiro e Flamengo, mas todos trouxeram o Vasco para a conversa antes. E você tem que dar um passo de cada vez, né, Cirilo? Não dá para correr o risco. O Cruzeiro precisa pontuar contra o Vasco da Gama, seguir pressionando Flamengo e Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tem alguns aspectos que o Jardim vai ter que pensar muito bem, que são os atletas pendurados, e são muitos para esse jogo contra o Vasco, e são muitos titulares importantes. Então a turma vai ter que tomar um cuidado redobrado, vai ter que ter cautela, mas é aquela coisa, cara, não dá para pensar em vencer o Flamengo, não dá para pensar no Flamengo sem antes pensar no Vasco da Gama. Fechando notícias do Cruzeiro, Pansieri. Ô Cirilo, para trazer uma questão até numérica, o Cruzeiro como visitante, aquele visitante indigesto, né? São 8 partidas sem perder como visitante e agora vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama neste sábado. Deixa eu trazer a lista aqui de jogadores pendurados, porque quando eu falo disso, o torcedor fica preocupado. Cássio, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Homero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Wanderson e o Wallace. Se você for levar em consideração aqui, 6 pelo menos titulares. O Mateuzinho é um cara que sempre entra, então é um jogador que também é importante nessa engrenagem. O Wallace está entrando menos na equipe do Cruzeiro, mas é muita gente que está pendurada, até porque são esses 2 jogos no Rio de Janeiro, primeiro contra o Vasco e depois o outro no dia 2 de outubro. A turma tem que ter muita atenção. Cruzeiro trabalhando de manhã, na Toca da Raposa, para esse confronto contra o time Cruz Maltino. Lembrando que hoje tem mesa, hein? Hoje tem mesa redonda às 9 horas da noite no aplicativo, na Alexa, no YouTube.